O dia 4 de julho é o da independência do Corinthians, a libertação da América, como é conhecida entre os torcedores, marca a conquista da Libertadores de forma invicta. Em 2024, o título completa 12 anos. No entanto, na cabeça do torcedor alvinegro, as lembranças são muitas. A defesa de Cássio no chute de Diego Souza, a cabeçada de Paulinho contra o Vasco, Romarinho é sua estrela, e claro, os gols de Emerson Sheik contra o Boca Juniors. Após 10 anos da conquista, o Conexão Fute traz um resumo sobre a vida e a carreira dos protagonistas do título da Libertadores de 2012. Fala galera conectada aqui no canal Conexão Fute, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai trazer o que aconteceu com cada jogador do Corinthians de 2012 que conquistou o Mundial de Clubes e também a Libertadores. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. E a gente vai começar essa lista com um dos jogadores mais importantes daquele elenco e que também é um dos grandes ídolos da história do Corinthians, e é o goleiro Cássio. Goleiro titular no mata-mata da Libertadores, Cássio se tornou protagonista do título. Passados 12 anos, continuou titular na meta alvinegra, mas não tão incontestável. Em 2022, Cássio recebeu ameaças de morte. O personal trainer da esposa do goleiro recebeu um áudio ameaçando o ídolo. Cássio registrou o boletim de ocorrência e a Polícia Civil abriu um inquérito sobre o caso. Alguns suspeitos foram presos e outros prestaram depoimento. Em 2024, após uma outra fase ruim de Cássio no time alvinegro, Cássio se despediu do Corinthians e foi jogar pelo Cruzeiro. Agora a gente vai falar de mais um goleiro que foi até iniciante nessa trajetória do Corinthians em 2012 e foi o goleiro Júlio César. Titular no início da caminhada alvinegra na Libertadores, Júlio César ficou no Corinthians até 2014. Pensou em se aposentar em 2017, após ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro com a camisa do Santa Cruz. No entanto, foi contratado pelo Red Bull Brasil. Quando a empresa assumiu o Bragantino, o goleiro continuou no clube. Em 13 de novembro de 2022, ele se aposentou aos 38 anos de idade e disputou 68 partidas pelo Red Bull Bragantino. Agora mais um goleiro aí na nossa lista, e que era o terceiro goleiro daquela temporada, e se trata de Danilo Fernandes. Terceiro goleiro naquele elenco, Danilo Fernandes também continua atuando como profissional. Aos 36 anos, defende o Bahia. No entanto, pelo tricolor baiano, o goleiro foi agredido por torcedores. Uma bomba foi arremessada em direção ao ônibus do clube em fevereiro de 2022. Na época desse vandalismo, o goleiro foi atingido por estilhaços e ficou com seu rosto todo ferido. Agora a gente vai falar do lateral direito e capitão Alessandro, peça fundamental também nesse título do Corinthians. Lateral direito e capitão da equipe campeã da Libertadores, Alessandro já se aposentou dos gramados, mas ficou por um bom tempo no Corinthians. Aos 45 anos, o ex-jogador foi gerente de futebol do clube. Junto com o presidente Duílio e Roberto de Andrade, integrou a diretoria do clube. Foi duramente criticado durante o seu tempo como gerente do clube. Durante a temporada de 2023, muitos protestos foram feitos contra Alessandro. Alessandro deixou o clube no dia 1º de janeiro de 2024, no final do mandato do presidente Duílio. Mais uma peça fundamental que vamos falar agora, batedor de faltas, e se trata do zagueiro Chicão, que fez o seu nome ali na zaga do Corinthians. O zagueiro, um dos batedores de falta do Corinthians em 2012, ficou no clube até 2013. Encerrou a carreira há pouco tempo em 2015. Em 26 de novembro de 2023, ele foi nomeado como coordenador da base pelo então presidente eleito Augusto de Melo no início de seu mandato em 2024. Mais um zagueiro aqui na nossa lista, e se trata de Leandro Castan, que logo após as conquistas pelo Corinthians, deixou o time e foi para Roma da Itália. Na Itália foi diagnosticado com um tumor na cabeça, precisou passar por cirurgia e ficou um ano afastado dos gramados. Quando retornou ao Brasil para jogar no Vasco, se envolveu em uma polêmica ao dizer que foi obrigado a vestir a camisa do clube com o símbolo LGBT. No final de 2021, por conta deste desgaste, acabou deixando o clube. Em 2022, acertou com o Guarani, mas após 8 jogos pediu desligamento do clube. Castan foi anunciado como novo reforço
reforço do Guarani no dia 15 de março de 2022. Pouco mais de 3 meses depois, no dia 29 de junho, o zagueiro decidiu rescindir o contrato com o Bugre. Ele só jogou 8 partidas pelo Guarani e aos 35 anos, após deixar o clube, resolveu se aposentar. Agora a gente vai falar do lateral esquerdo Fábio Santos, que também foi peça fundamental naquelas conquistas e também foi um dos últimos jogadores a deixar o Corinthians. Titular da lateral esquerda, Fábio Santos ficou no Corinthians até 2015, quando foi para o Cruz Azul do México. No retorno ao Brasil no ano seguinte, foi para o Atlético Mineiro, voltou ao time paulista em 2020. Em 2 de dezembro, fez a sua última partida como jogador profissional, aposentando-se no futebol no jogo contra o Internacional. Assim que se aposentou, Fábio Santos assinou um contrato com a Cazé TV para transmitir o Campeonato Paulista de 2024. Agora a gente vai falar do volante cão de raça Ralf, que era jogador que era peça fundamental e homem de confiança do treinador Tite. O jogador ficou no Corinthians até 2015, quando aceitou ir para o futebol chinês. Retornou ao clube em 2018. No entanto, no início de 2020, deixou o clube pela porta dos fundos. Ralf foi dispensado pelo então técnico Thiago Nunes, que estava chegando à equipe. O volante reclamou de ter sido avisado em cima da hora da dispensa. Outra polêmica de Ralf é que ele se envolveu em um acidente de carro em 2019, na zona leste de São Paulo. O volante estava no carona do carro que atingiu um ponto de ônibus, uma casa e feriu uma pessoa. A justiça arquivou o processo contra o jogador, ressaltando que ele não estava na condução do veículo e o motorista não estava embriagado. Com 40 anos, Ralf defende o Vila Nova, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai estar falando aí de um jogador que era um dos maiores craques daquele time e se trata de Paulinho, que saiu agora há pouco tempo do Corinthians. Um dos craques daquele time, Paulinho foi decisivo para a conquista da Libertadores. As boas atuações o levaram a ser contratado pelo Tottenham da Inglaterra. Jogou também no Barcelona, convocado para 2 Copas do Mundo, 2014 e 2018. Paulinho retornou ao Corinthians em 2022. No entanto, uma grave lesão no joelho o tirou da temporada. Esse retorno foi marcado por uma polêmica. Parte do salário de Paulinho seria pago por uma empresa, a Tanza. A empresa não fez os pagamentos de Paulinho e o jogador, aos 35 anos, após diversas polêmicas, decidiu deixar o clube paulista. Agora a gente vai estar falando também de um dos líderes daquele time e que também entrou para a história do time do Corinthians, e se trata de Danilo, um dos líderes do elenco. Danilo entrou para a história do Corinthians como um dos maiores ídolos do clube. Ficou no timão até 2018, quando acertou com o Vila Nova. No ano seguinte, se aposentou do futebol. Com 45 anos, Danilo é treinador do Sub-20 do Corinthians e em 2021, uma curiosidade aqui pra gente, em 2021, Danilo foi assaltado em uma barbearia no Tatuapé, em São Paulo. Agora a gente vai falar de mais um meio-campista que foi muito importante e se trata de Alex. Outro meio importante na conquista, Alex deixou o Corinthians logo após o título. Aos 40 anos, encerrou a carreira em 2016, com a camisa do Internacional. Voltou ao Corinthians para trabalhar na base do clube. Foi alçado ao posto de auxiliar técnico por Silvinho em 2021. Mesmo com a demissão do treinador, continuou no cargo com a chegada de Vitor Pereira. Em 2022, se envolveu em uma polêmica ao ser flagrado, tirando um cochilo em uma das salas de fisioterapia do clube. A imagem viralizou na internet e todo mundo pediu a demissão do Alex. Porém, a diretoria do Corinthians na época passou panos quentes e o ex-jogador foi mantido no cargo. Agora vamos falar de nada mais nada menos do que o jogador mais importante da conquista do título da Libertadores de 2012, e se trata de Emerson Sheik. Autor dos 2 gols do título contra o Boca Juniors, Emerson Sheik coleciona polêmicas. Atualmente, com 45 anos, é comentarista do SBT e se aposentou no Corinthians em 2018. Agora mais um homem de confiança do treinador Tite naquela época foi o atacante Jorge Henrique, um dos pilares de Tite. Jorge Henrique ainda atua profissionalmente. Aos 42 anos, foi anunciado como reforço do Norte Esporte Clube, de Minas Gerais, que vai disputar a Segundona Mineira
equivalente à terceira divisão do estadual. A passagem de Jorge Henrique pelo Timão terminou em 2013, após o jogador ir a uma festa e mentir para a comissão técnica. O atacante mentiu para o treinador Tite, falando que seu filho passou mal e ele não conseguiu ir treinar em condições ideais. Porém, logo após ele ter mentido para o treinador, foi divulgado que Jorge Henrique estava em uma festa. Mas um jogador importante naquela época foi o jogador Douglas, e ele está aqui na nossa listagem também. Jogador importante naquela conquista, Douglas se aposentou no futebol em 2020, após jogar pelo Brasiliense. Teve duas passagens pelo Corinthians, entre 2008 e 2009, e entre 2012 e 2014. No dia 27 de outubro de 2020, aos 38 anos, anunciou a aposentadoria em uma postagem no Instagram. Atualmente, Douglas trabalha como comentarista esportivo na TNT Esportes Brasil. Agora, o xodó da torcida, e se trata de Romarinho, que era um dos caras aí que a torcida mais adorava. Xodó da torcida, Romarinho marcou o gol de empate na partida de ida da final contra o Boca Juniors na Bomboneira. O atacante ficou no clube até 2014, quando foi vendido para o mundo árabe. Aos 33 anos, em 10 de junho de 2024, Romarinho foi anunciado pelo Clube Neon, clube que disputa a primeira divisão do campeonato árabe. Um que poucos vão se lembrar porque era bem garoto, era o zagueiro Marquinhos. Ainda garoto e uma das promessas do Corinthians, Marquinhos é hoje capitão do PSG e da seleção brasileira. Disputou a Copa do Mundo de 2018 e aos 28 anos disputou o Mundial de 2022. Mais um aí que era jovem naquela época, que era o William Bigode, mas na época não usava o termo bigode, também participou dessa era do Corinthians. Na época sem bigode, William era um jovem atacante do futebol brasileiro. Logo após a disputa, deixou o Corinthians e acertou com o Metalist, da Ucrânia. Aos 37 anos, ele joga pelo Santos, mas também já teve passagens por Palmeiras e Fluminense. E agora mais um jogador bem conhecido e bem experiente na época, se trata do atacante Liedson. Um dos jogadores mais experientes daquele elenco, Liedson retornou para o Corinthians em 2011. Deixou o clube semanas depois da conquista da Libertadores, após desentendimento na renovação do contrato. Se aposentou em setembro de 2013. Em 2016, o jogador viralizou nas redes sociais ao ter 3 mortes anunciadas. As notícias, claro, eram falsas e o ex-jogador se aproveitou disso daí para brincar nas redes sociais. Mais um que é bem conhecido hoje em dia, mas era bem jovem naquela época e provavelmente você não vai se lembrar, é de William Arão. Arão era reserva do time do Tite. O volante ficou até 2014 no clube, sendo grande parte do tempo emprestado para outras equipes. Com 32 anos, atualmente joga no Panathinaikos da Grécia. Mais um que poucos vão se lembrar é de Luiz Ramírez. Conhecido como Catito Ramírez, foi contratado em 2011 para substituir Elias. No entanto, não teve muito destaque e deixou o clube em 2013 para defender a Ponte Preta. Com 39 anos, o peruano atualmente joga no Cantolão. Mais um que encabeça essa lista e que poucos vão se lembrar é do lateral Eldinho. Lateral direito daquele elenco, o Eldinho chegou ao Corinthians em 2011 após se destacar pelo Paulista de Jundiaí. No entanto, nunca chegou a ser protagonista. Foi para o Palmeiras em 2013 e também não se destacou. Não atua profissionalmente desde 2017, quando defendeu o Figueirense. Está com 33 anos e atualmente joga futebol de várzea. Mais um aí que ficou rodado aí no futebol brasileiro foi Elton, que também passou por esse time do Corinthians. Reserva daquela equipe, Elton teve uma passagem apagada pelo Corinthians. Após o título da Libertadores, foi emprestado para diversas equipes, como Vitória, Náutico e Flamengo. Deixou o Corinthians em 2014 e atualmente está aposentado. Por último aqui na nossa lista, outro homem de confiança do treinador Tite, e se trata de Paulo André. Homem de confiança de Tite, Paulo André ficou no Corinthians entre 2009 e 2014. Ao se aposentar em 2019, virou gestor. Trabalhou junto com Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro e no Real Valladolid. Paulo André foi um dos fundadores do movimento Bom Senso Futebol Clube, que buscava melhorias para o futebol brasileiro. Por participar do grupo, o jogador disse ter sido perseguido por diversos diretores, o que atrapalhou ele no crescimento de sua carreira, assim contou o ex-zagueiro. Agora eu quero saber de você, torcedor corintiano, e de você também, amante do futebol. Qual desses jogadores do Corinthians era o seu preferido? E qual desses te deixou uma lembrança boa?
Se esquecemos de alguém, deixa aqui nos comentários. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Conexão Fute você, sempre conectados.